povo, ele possa transmitir o recado de Deus nessa noite. Amém? Estenda sua mão para cá. Soberano e eterno Deus, Pai, nesta noite já te louvamos, já exaltamos teu santo nome, mas agora, Pai, vem a melhor parte, porque diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Usa teu servo nesta noite, tira todo impedimento, toda barreira, meu Deus e meu Pai, que seja, papai, falar daquilo que o Senhor quer, não que nosso ouvido queira ouvir, nosso coração, nosso ego. Usa teu servo poderosamente nesta noite, pelo poder de teu Espírito Santo, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja, Pai do Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos, um minutinho. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui na presença do Senhor hoje para louvá-lo e agradecer o seu nome, né? E acho que após o culto, né, vai ter uma vigília. Os jovens vão estar aí fazendo uma vigília, certo, Rafael? Glória a Deus. E os irmãos, aqueles que puderem ficar juntamente com os jovens, estão todos convidados, né, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Os jovens já vão estar fazendo essa vigília, já em pró ao retiro dos jovens que vai acontecer, né? E que Deus possa continuar abençoando este grupo de jovens abençoado. E nós temos visto aí o trabalho que os jovens estão fazendo. E domingo temos reunião do ministério também. Vamos estar todos aqui. Eu peço que os irmãos venham às 8 horas, né, para prepararmos aí o café. E a reunião começa às 9 horas. Então, reunião do ministério domingo. Nós estaremos aqui reunidos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pedir que os irmãos abram suas Bíblias em 1 João capítulo 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João 5. Você que achar, vamos nos pôr de pé, vamos estar em reverência à palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está escrito assim, irmãos: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém, irmãos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome, Pai querido, por estar aqui na tua presença, Deus. Me coloco na tua presença, ó Pai, para que o Senhor possa usar, ó Pai, da maneira que tu queres, ó Pai, e que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podem se sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu coloquei aqui como o título dessa ministração: a fé em Cristo vence o mundo. E a palavra de Deus em 1 João, né, 5 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, irmãos. Que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé, né? E nós vivemos num mundo com grande diversidades, né, de fé, muitas fé. Nós vemos aí que tem muitas rotas, né, espirituais que o mundo procura em algumas crenças, né, que muitos têm, crenças católicas, né, crenças umbandistas, crenças de todos os tipos, né, que nós vemos aí o espiritismo, e essas crenças nós vemos que eles buscam ali alguma coisa, né,
mas nós sabemos que a crença verdadeira, irmãos, a crença que aponta, né, que nós apontamos somente a um caminho, a um único Deus verdadeiro. Nós sabemos que procuramos, né, as pessoas procuram ali na Umbanda, no Candomblé, em tudo quanto é tipo de rotas espirituais que procuram ali se escapar, buscar algum tipo de espiritualidade, mas a palavra de Deus em João 14,16, nós sabemos que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Esse é o caminho. Nós cremos que essa fé é verdadeira, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, essa é a fé que nós temos verdadeiramente em nosso Senhor Jesus Cristo, né? E apesar de haver uma tendência natural no ser humano de crer em algo, irmãos, e de buscar o que ele transcende, né? Nem sempre conseguimos acertar o alvo. A nossa fé deve ser genuína, verdadeira, na pessoa certa. E essa pessoa certa, irmão, nós cremos, nós sabemos, né? Que é Cristo. Ele é o socorro na hora da angústia. Ele é o amigo fiel que lhe ama, né? Jesus é o amigo fiel que ele nos ama, né? Deus entregou ele para nos amar, pelo seu amor para nós. É o Salvador eterno. E vale a pena, irmãos, depositar a fé no Senhor Jesus Cristo, né? E que fé, né, maravilhosa é essa que nós temos. Que fé que nós buscamos todos os dias, né? Quando deitamos ali em nossos lares, nossas camas, oramos ao Senhor e agradecemos ao Senhor Jesus Cristo pelo dia que Ele nos deu, e oramos que Ele nos dê uma noite de descanso. Levantamos ali, acordamos, até ali o Senhor nos ajuda, nos abençoa, e nós agradecemos novamente. Senhor, obrigado pela noite, obrigado, Senhor, por estar na minha vida. E que fé que nós temos, que fé é essa, né? Nós sabemos que a fé, irmãos, é a única certeza, né, das coisas que nós esperamos. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção daquilo que não se vê. Nós não vemos, mas cremos que Jesus, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade que nós sabemos que Ele tem. Está em Hebreus, né, 11:1. Essa é a fé maravilhosa que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por isso nós estamos aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor, para louvar ao Senhor. Nós vemos que a fé verdadeira, irmão, tem como base o propósito de Deus, Criador, único, verdadeiro, em tudo que Ele disse nas Sagradas Escrituras. Diferente do que muitos pensam, a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega e sem base para a compreensão humana. A única palavra de Deus, né? Nós temos aí. Deus nos deixou prova suficiente escrita através da vida de Jesus Cristo para termos uma fé sólida em tudo que Ele nos diz na Bíblia. Desde o princípio, Ele tem se revelado à humanidade e quer que creamos no seu Cristo para termos acesso à vida eterna. Essa fé que nós temos em Jesus Cristo, né? Uma fé que nos leva, irmãos, à vida eterna. E o que significa ter fé em Jesus, né? Crer é mais que saber, ter simpatia ou acreditar em relacionamento Desculpe, irmãos. Crer é mais que saber, ter simpatia ou aceitar racionalmente que Deus existe. Ter fé em Cristo implica em confiar, depender, aceitar, se envolver e se entregar e descansar em Deus. Crer em Jesus Cristo significa confiar que Ele é o Senhor, é suficiente para nos ajudar, cuidar e salvar. O crente em Jesus não precisa ajudante ou crença auxiliares. Jesus Cristo é o autor, aperfeiçoador da nossa fé. Jesus
é o aperfeiçoador de nossa fé, né? Nós cremos que essa fé que temos em Cristo Jesus, Ele quem nos proporcionou termos fé, né? Quando levantamos as mãos para o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus vem em nossas vidas, essa fé nos traz o poder, nos traz ali aquela coisa boa de estarmos servindo ao Senhor Jesus, louvando a Ele, né? O alvo da fé, irmãos, o objetivo central da fé em Cristo é a salvação, né? Nós temos aí em 1 Pedro 1, 6, 9, diz: podemos crer no futuro melhor, crer em curas, né? Sinais, milagres e bênçãos materiais, mas tudo isso é passageiro, secundário. O alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna. Não adianta, né, nós buscarmos outras crenças, não adianta buscarmos outras coisas, porque o alvo que nós temos, irmãos, é a salvação. Se nós buscarmos a Cristo, nós estamos ali buscando cada dia mais a Jesus Cristo, crendo que Ele é o nosso único suficiente Salvador, Jesus Cristo de nossas vidas, nós teremos aí a salvação, essa salvação que vem de Jesus, né? Esta é a vida abundante, já começa aqui, quando confiamos tudo nas poderosas mãos de Deus, temos essa confiança pela fé que nos acompanha pela eternidade. Irmãos, nós vemos que quando estamos buscando ao Senhor Jesus, crendo que Ele é o nosso único suficiente Salvador, nós vemos que tem várias passagens na Bíblia que fala sobre a fé que nós temos em Jesus, né? A fé que ali os seus discípulos tiveram em Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que numa certa ocasião Jesus chama seus discípulos, chama ali os pescadores, né? Que seriam os seus apóstolos, seus discípulos, e ali chega na beira do mar ali e fala para os seus pescadores: vamos para o outro lado, né? Está em Lucas, né? E entram ali no barco e vão atravessando, e logo quando está dentro do mar, começa uma tempestade. E ali nessa tempestade eles ficam com medo, né? Ali ficam apavorados ali naquela tempestade, e chama Jesus para que Jesus possa ali fazer alguma coisa, né? E nós vemos que, vou estar lendo aqui, irmãos, em Lucas 8, 22, que essa passagem diz assim: e aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passamos para a outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento, lago enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, tendo maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e a água manda e lhe obedecem? Jesus, né, ali fala para esses discípulos ali, né? Aonde está a sua fé? Cadê a sua fé? Você não vê que eu estou no barco com você? E quando Jesus ele está no barco com a gente, com nós, né? Nós estamos seguros. Jesus está ali sossegado, ali descansando, e os discípulos se assustam com aquela situação, com aquela maré forte, né? Com medo de tombar, mas Jesus chega para eles e fala: eu estou com vocês, não se preocupa, eu estou aqui no barco. E nós também, quando vem sobre nós alguma situação que sai do controle, né? Hoje mesmo eu estava meditando, logo quando saí de manhã, falei: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, né? Mas muitas das vezes a nossa pequena fé, irmãos, essa fé que temos,
nós acabamos até duvidando, né? A gente vê, acontece um milagre, nós oramos, pedimos a Deus, e Deus nos traz ali um milagre, nos traz uma bênção, e a gente pensa, nossa, aconteceu isso mesmo, né? Mas é através da fé, através da oração, que nós cremos que essas coisas maravilhosas acontecem em nossas vidas. E quando pedimos a Deus, Ele nos responde. Nós vemos aquela situação também que, quando Pedro estava preso ali, né? Amarrado nas cadeias, nas correntes. O pastor Reinaldo falou sobre isso aqui a semana que ele pregou, que quando ele estava ali, preso ali nas cadeias, protegido por seguranças, e ele estava ali praticamente já condenado à morte, e a igreja estava reunida orando para que as cadeias quebrassem, para que livrasse Pedro daquela situação, mas o acontecimento veio, né? Ali as cadeias quebraram, Pedro foi liberto ali daquele local, foi para onde os irmãos estavam reunidos ali, orando para que Pedro pudesse ser liberto. E quando Pedro bate na porta, eles ouvem a voz de Pedro, mas mesmo assim eles se assustam, né? Ficam ali abismados, não crendo, creram que podia acontecer, oraram que podia acontecer, mas na hora que aconteceu, falando, nossa, aconteceu. E é coisa maravilhosa, né? Muitas das vezes a gente ora e acontece ali um milagre, acontece a bênção, e a gente fica pensando, nossa, que bênção, né? Jesus fez mesmo, Ele faz, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Tem uma passagem, irmãos, tem uma ilustração que nós vemos que o povo se reuniu para orar para que chovesse, para que viesse chuva, porque havia muito tempo sem chuva naquele local. E todos mundo saíram para ir ao monte orar. E todo mundo, vamos orar, né, para que Deus mande chuva, para que as plantas floresçam, para que, né, frutifiquem. E todos foram orar. E uma criança pega um guarda-chuva e vai juntamente com eles orar. E as pessoas olham para ela, para que esse guarda-chuva? Cadê a fé, né? Para que esse guarda-chuva? Irmão, se eu estou pedindo que chove, né? Eu estou levando guarda-chuva porque se chover eu vou me proteger. E muitas das vezes a gente se pega, né? Com essas dúvidas em nossas mentes. Nós oramos, pedimos, Senhor, nos abençoa, nos fala, Senhor, nos dá a tua bênção, Senhor. E quando a bênção vem, nossa, aconteceu mesmo? E nós vemos também, irmãos, os exemplos do princípio da fé na Bíblia, né? A fé salvadora inclui conhecimento, inclui aprovação e confiança pessoal em Jesus. A fé nasce quando damos ouvido à palavra de Deus. Em Romanos 10, né, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos e cremos que Jesus é o nosso único suficiente Salvador, que nem o pastor Dervan disse mesmo, né, que a palavra vem primeiramente para nós, porque a boca está próximo do ouvido. Então, nós estamos ouvindo, estamos falando e ouvindo a palavra de Deus. E esta palavra de Deus que é a fé, que nos convence, né, do pecado, nos convence que Jesus Cristo é o nosso único suficiente Salvador, Jesus Cristo. A fé, irmãos, é um mandamento bíblico. Em Marcos 11, 12, diz assim, em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Né? Essa é uma fé. Se nós temos a fé, nem diz que é uma fé do tamanho de uma mostarda, essa fé pode erguer montes, né? Pode ultrapassar monte, e nós podemos buscar ao Senhor sim com essa fé. Muitas das vezes, né, a gente tem
uma fé firmada no Senhor Jesus, né? E nós vemos que, de repente, a gente tem até uma fé ali enorme, não que seja um grão de mostarda, mas que seja uma fé ali do tamanho de um caroço de abacate, por exemplo, mas acontece, aí fala, nossa Deus, aconteceu mesmo isso? A fé é o dever fundamental do cristão. João 6:28, né? Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhe respondeu, a obra de Deus é esta, que creias naquele que o enviou. Essa é uma fé, né, irmãos? Que nós creiamos que Jesus nos enviou para pregar a palavra de Deus, para ensinar, para transmitir. Essa é a obra que Jesus nos concedeu de estarmos fazendo, né? De estarmos ali ouvindo e falando da palavra de Deus e buscando a fé em nome de Jesus. A fé, irmãos, é um mandamento que deve estar unida ao amor. Em João 3:23 diz, ora, o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho, Cristo, e nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Ela está atrelada ao amor, né? Nós cremos em Jesus, amamos o nosso próximo, nós estamos aí buscando, né, estarmos juntos, né, em comunhão, porque se não amarmos o nosso próximo, nós não amamos a Deus. Jesus. Creamos que no nome do seu Filho Jesus e que nos amemos uns aos outros. A fé é uma arma defensiva. Glória a Deus. Nós louvamos aqui, né, irmãos? Eu anotei aqui. Diz assim, né? Cantamos, lutamos com armas de fé. O vitorioso né? Lutamos com armas de fé. E em Efésios, né, a fé é uma arma defensiva. Nós lutamos com essa arma defensiva, irmãos. Efésios 6 diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Essa fé, né? Uma arma de escudo. A palavra do Senhor Jesus, né? Tomando sobretudo o escudo da fé. Com esse escudo da fé, irmãos, nós podemos nos proteger das astúcias de Satanás, das setas que vêm contra nós, setas que vêm tentar desviar a nossa mente da palavra de Deus, tentar desviar nossa mente de estarmos orando, de estarmos buscando ao Senhor, de estarmos fazendo a vontade de Deus. E com a palavra de Deus nós conseguimos essa fé poderosa, irmãos, contra as astúcias de Satanás, né? A fé sem fruto, ela é irrelevante. E Tiago diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, nós temos que unir a fé com a obra e unir a obra com a fé, porque essas duas juntas, a fé é firmada. E essas duas separadas, irmãos, não adianta nós estarmos aí fazendo de nada, não adianta nós estarmos só fazendo obras, né? Nossa, eu fiz aquilo lá, foi maravilhoso, né? Nossa, eu fiz e vou fazer, mas eu creio que Jesus me instruiu a fazer aquilo, eu creio que Deus me instruiu a estar fazendo a obra, estar buscando ao Senhor Jesus, para que Ele pudesse deixar que eu fazesse, né, aquela obra que Deus nos incumbiu de estarmos fazendo. Aleluia, Jesus. Vamos. E se a fé tiver obras por si mesma, ela é morta, né? O crente é justificado pela fé, irmãos. Nós somos justificados pela fé, né? Mas diz assim, o meu justo viverá pela fé. Glória a Deus, né? Jesus nos diz que se nós vivermos pela fé,
nós venceremos, né, o mal. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que recua para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Nós temos que ter essa fé, irmãos, para não recuarmos, mas termos, né, a convicção para a salvação de nossas almas. Se nós recuarmos, se nós fugirmos, essa fé, o prazer de Deus, ele não está em nós. O prazer de Jesus não está em nós, porque nós pedimos, né, que Deus nos abençoe, nós pedimos que Deus nos dê poder, nos dê graça, mas se nós não conservarmos essa fé em nós, Jesus não está em nós, né? O poder de Deus não está em nós. Em Hebreus 11:16, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem essa fé, irmãos, que Jesus nos dá, sem nós estarmos aqui na presença de Deus, louvando, glorificando a Deus, é impossível nós agradarmos ao Senhor Jesus Cristo, né? Se nós fizermos obras e não tivermos fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Use a fé para vencer. A fé é uma arma poderosa contra os males do mundo e contra o inimigo implacável de nossas almas. Lá em Efésios 6, 13 e 17 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecei firme. Estas, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Nós temos que tomar, né, essa armadura para nós, para que nós possamos vencer nos dias maus. As armaduras que temos, né, a couraça, nós temos a palavra de Deus, nós temos o cinturão, nós temos os calçados, e por isso nós temos que vestir mesmo essa couraça, essa armadura, para que nós possamos resistir os dias maus, vencendo o inimigo da fé. Muitas vezes nós temos dúvidas, né? Dúvidas inconsistentes. Ora acha que crê, mas quando a dificuldade vem, tudo se transforma, né? Diversas vezes Jesus respondeu às dúvidas dos seus discípulos. Por exemplo, Pedro, né, quando afundou no mar, perguntou para Pedro, né, cadê a fé, né? Homens de pequena fé. A dúvida pode ser natural ou humana ou diabólica, mas a fé, quando se apoia no poder de Deus, é sobrenatural. A dúvida pode ser diabólica, a dúvida pode ser natural, pode ser humana, mas quando nós apoiamos a nossa fé em Deus, em Jesus, né, no Espírito Santo de Deus, ela é sobrenatural. Ela nos dá uma força de tal maneira que nós conseguimos vencer os dias maus, nós conseguimos lutar contra as astúcias de Satanás, nós conseguimos vencer os dias maus. Glória a Deus. Irmãos, a incredulidade, né? A diferença momentânea ou que rejeita totalmente o que Deus diz e faz é pecado. A descrença está quase sempre associada à malícia, à esperteza ou à indiferença. A descrença, irmãos, nós sabemos, né, que ela está sempre associada a alguma coisa. Ela está associada à malícia, à esperteza ou à indiferença. Alguns crentes na Bíblia tiveram momentos em que deslizaram e não creram. Zacarias, quando na velhice lhe foi prometido um filho, todos somos incentivados a crer, pois tudo é possível ao que crer.
nós somos incentivados, né? Como eu disse no começo, muitos são incentivados em crer em santos, né? Muitos são incentivados em crer ali, dão nomes, né, a vários santos, né? A católica dá nome aos apóstolos como santo. Ali os candomblés, as macumbarias, ali todos esses dão nomes também a outros tipos de santos. Mas nós só temos um santo, né? Somente um Jesus que morreu por nós, um Jesus que nos deu a vida eterna. Ele venceu a morte por nós, ele foi ali crucificado, mas muitas das vezes procuramos, nós, algumas pessoas, irmãos, nós não, mas muitas vezes procuramos coisas em outras crenças e não em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único suficiente Salvador Jesus Cristo. O medo, irmão, também é uma causa, né, que temos. O temor é um inimigo da fé. Quando sentimos medo, incerteza, ansiedade ou pavor, precisamos rapidamente agarrarmos-nos a Deus pela fé, ao Pai, desesperado pela vida da filha, Jesus disse: não temas, creia somente, né? O medo, irmãos, paralisa-nos e nos deixa infrutíferos, mas Deus quer que avançamos confiantes nele sempre. Confie e não tenha medo, pois tudo é possível para Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas, em Provérbios, né? Nós temos que confiar no Senhor Jesus Cristo, que Ele nos dá a direção, que Ele nos leva, né, a buscar cada dia mais a Deus, nos leva a buscar cada dia mais, nos leva a ter fé cada dia mais, nos leva a vencer cada dia mais. E isso, irmãos, não vem de nós, né? Vem de Deus, vem através da fé de Jesus, vem através da nossa fé em Jesus. Deus, Ele é tão maravilhoso que cada dia que nós nos colocamos na presença dEle, Ele nos dá uma vitória diferente, né? Ele nos dá ali o fôlego de vida, Ele nos livra, irmãos. Muitas das vezes acontece alguma coisa em nossas vidas que é para livramento e nós não vemos que aconteceu algo para nos livrar. Ele nos tirou de um caminho, colocou em outro caminho para livrar-nos de algum momento difícil, algum perigo, e muitas das vezes a gente não vê essas coisas acontecer, porque a nossa fé, ela deve ser firmada nessas situações, né? A nossa sair desta rota, porque Deus tirou dali, Deus nos tirou deste lugar para que Ele possa nos dar o livramento, que Ele possa tirar tudo, né, que não vem do nosso eu, mas que venha da nossa fé, do nosso prazer de estar buscando a Deus, né, irmãos? E que Jesus, Ele possa, irmãos, continuar nos dando aí sabedoria, nos dando poder, nos dando graça, para que nós possamos continuar buscando a fé em Jesus Cristo, buscando a fé que vence o mundo, irmãos. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e obtém essa vitória pela fé. Nós obtemos, irmãos, a vitória pela fé, né? E o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem venceu o mundo, irmãos, por nós? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ali no início, Ele construiu este mundo. Jesus Cristo, depois, ali quando foi assunto, quando Ele venceu a morte, Ele venceu a morte e nos deu essa fé, né? Ele venceu o mundo por nós, e nós também podemos estar buscando a Deus cada dia mais,
para que nós possamos vencer e termos a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu quero deixar essa mensagem, essa palavra para os irmãos, que a vitória ela vem pela nossa fé. E se nós tivermos fé que Jesus, Ele é o único suficiente Salvador de nossas vidas, nós teremos a vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero orar com os irmãos em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos dando a bênção do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos, Deus amado, ó Deus, porque o Senhor nos proporcionou, ó Pai, de estarmos na Tua presença, crendo na Tua palavra, Senhor amado, buscando, Senhor, cada dia mais, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, que ela é a fé verdadeira, Pai, em nossas vidas, Pai. Deus nos deu, ó Pai, a Tua bênção, Senhor, abençoa, Senhor, a cada um que aqui nesse momento está, Senhor. Ó Deus, se estamos, ó Pai, com a nossa fé abalada, Senhor, nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai, venceu o mundo, ó Pai, e nós também, Senhor, ó Deus, podemos buscar, ó Pai, a Ti, Senhor, pela fé, Senhor, e que nós também conseguiremos ter a vitória em Cristo Jesus, Pai amado. Ó Jesus, Pai, nós te pedimos, ó Pai, visita, ó Pai, a cada coração triste, ó Pai, a cada coração, ó Pai, ó Deus, que está abalado, Senhor amado. Oh Deus, fortalece, Jesus, cada dia mais a nossa fé em Ti, Senhor. Pai, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, glorifica ao Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Olha Jesus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Pode se assentar mais um segundinho. Glória a Deus. Cadê o pessoal do grupo de louvor? Sobe aqui rapidinho. Irmãos, só para lembrar, domingo nós temos reunião, amém? E após esse culto aqui, nós vamos ter um ato de fé, que é o ato de ter uma vigília aqui, os corajosos, aqueles que gostam de oração. Né? Os jovens vão estar aqui passando um período de oração em pró do trabalho deles, né? do retiro dos jovens. Então, se você amanhã está de folga, pode ficar um pouquinho mais. Eu creio que eles vão estender até a meia-noite, para que o Senhor possa estar direcionando, enchendo e capacitando eles no Espírito Santo. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus? Estão prontos aí? Eu quero aproveitar, nós temos alguns minutinhos. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Pela fé, nós queremos orar por você que está enfermo, você que de repente tem um pedido especial para o Senhor. Não precisa comentar, não precisa falar nada, mas você que nessa semana, nesses dias, orou pedindo algo específico para Deus, está com o seu coração nessa coisa aí, e eu quero orar por você. Então, vem, sai do lugar, vem aqui para frente, eu quero orar por você enquanto o grupo adora ao Senhor Jesus, crendo que coisas impossíveis, como o pastor falou, são para Deus. Amém? Deus é Deus do impossível. E a gente pode experimentar da fé em Cristo Jesus, em confiar que Ele vai fazer coisas que nós às vezes por nós mesmos não conseguiríamos, amém? Então, enquanto o grupo adora, o grupo vai cantando, nós vamos orar, tá bom? Feche seus olhos aí, igreja. Quem vai ver? Senhor, tua graça nunca falta. aleluia, glória a Deus. Senhor, cada família aqui na frente agora, apresentar, Senhor, ungindo, Pai, a vida deles. O Senhor sabe, Pai, do que eles vieram e do que eles estão necessitando. O Senhor conhece, o Senhor esquadrinha os corações. Então, Pai, que o Senhor possa derramar, Senhor, da Tua poção. Que o Senhor possa fazer, Pai, aquilo que o Senhor deseja. Agindo, Senhor, através da fé, que vai ao coração deles, Pai. Que o Senhor possa restaurar ações, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa sarar, que o Senhor possa, Senhor,
Nós cremos que o Senhor pode fazer coisas impossíveis. E eu creio, Senhor, que essas pessoas que vieram até a frente, Senhor, creem que o Senhor Jesus pode fazer aquilo que elas não puderam fazer, aquilo que elas esperam, Senhor, e talvez tentaram de alguma forma, mas não alcançaram. Mas o Senhor pode mover. O Senhor é aquele que abriu o mar vermelho. O Senhor é aquele que cessou a tempestade. O Senhor é aquele que controla a intempérie. O Senhor é aquele que controla a nossa vida. Então, Pai, que agora por meio da fé no Senhor Jesus, o Senhor continue agindo, Pai. Pai, que sejam abertas, Senhor, as janelas do céu nessa noite. Que sejam abertas, Senhor, as janelas do Senhor, para que nós possamos, Senhor, experimentar ainda mais, Pai, das experiências com o Senhor. E não é por barganha, não é por troca, mas é porque nós cremos que o Senhor vai fazer além daquilo que nós sonhamos, além daquilo que nós pensamos. Glória a Deus. O Senhor é fiel, Pai, o Senhor é fiel. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego, Pai, que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Creia que o Senhor Jesus está nesse lugar. Creia que o Senhor tem ouvido a tua oração. Creia que o Senhor tem ouvido o teu clamor. Creia que o Senhor está no controle de todas as coisas na minha e na tua vida. Creia que o Senhor é aquele que conhece e esquadrinha o nosso coração. Creia que o Senhor Jesus, Ele está no barco da minha e da tua vida. É aquele que acalma a tempestade. É aquele que ordena e o vento para. É aquele que produz os milagres ao alimentar uma multidão. É aquele que também espera demônios. É aquele que cura. É aquele que quebra cadeias. É aquele que vai ao encontro do coxo, do paralítico, para restaurar. E o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais. Glória. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, Só a igreja. todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Bondade me seguirá, Senhor. Sabe por quê? Porque Ele cumpre as promessas dele. O Senhor Jesus diz: aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, eu ressuscitarei. A bondade me seguirá, Senhor. Glória a Deus. Só quem crê nisso vai aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Independente da situação, independente das circunstâncias, creia que a bondade do Senhor nos acompanha. Creia que Ele é bondoso e Ele está com você todos os dias. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Mais uma vez, lembrando para todos, domingo, reunião logo cedo pela manhã. Prometo que eu vou ser bem breve. E à noite nós temos culto com a família. Esperamos todos vocês. Não venha sozinho, traga um visitante, convide alguém, invista nessa pessoa para que ela possa receber por meio da fé em Cristo Jesus a salvação. Amém? Vamos para casa? Não, aliás, quem vai para casa amém, Deus, obrigado por esse momento de fé, por esse momento, ó Pai, que nós podemos declarar a bondade do Senhor. Nós não merecemos, mas o Senhor nos ama e o Senhor faz conforme a tua vontade. Nós só precisamos crer. Andar por fé é andar sem ver, é andar no escuro, mas crendo que o Senhor está nos guiando.
Por isso, Senhor, leva para casa quem vai descansar agora e amanhã dê um bom dia de trabalho para essa pessoa. Para aqueles que estão esperando por emprego, que o Senhor possa abrir portas de emprego. Para aquele que vai para casa agora, Senhor, ou que vai trabalhar, ou que está trabalhando, o Senhor guarde, livre de todo mal. E para aqueles que vão ficar, que o Senhor possa encher esses vasos, encher essa juventude, porque eu creio, Pai, que dessa juventude vai sair líderes, pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Aquele que crê diz: dá um abraço a essa pessoa que está do teu lado, diga para ela: tem vigília.